turma, seguimos aqui com nossa aula de VIP, tá certo? Nossa 10ª aula. Vamos ver hoje mais 2 patologias, tá certo? Vou falar, pessoal, da leishmaniose, tá bom? A leishmaniose, pessoal, pode ser dividida em 3 tipos de leishmaniose. A cutânea difusa e a visceral, tá certo? A gente vai ver um pouquinho, né, no geral de cada uma, mas eu vou realmente pontuar o que for de mais importante. Apresentação, tá certo? A leishmaniose, pessoal, é uma doença crônica de manifestação cutânea ou visceral. Pode-se falar de leishmanioses no plural, né? Porque é uma cutânea e uma visceral. Causada por protozoários flagelados do gênero Leishmania, tá certo? Da família Trypanosomatidae. Da família, repetindo, Trypanosomatidae. Tá, melhorou. Vamos lá, tá certo? Leishmania, tá certo? Existem diversas espécies de leishmania que podem atingir, tá? Os humanos, causando 2 formas distintas de leishmaniose, sendo a forma que atinge a pele e mucosa e a forma que atinge as vísceras, tá bom? E aqui tem os tipos de leishmania que vai atingir a mucosa, né, da pele e também as vísceras, tá certo? Por isso que é leishmaniose cutânea e leishmaniose visceral. Vísceras e aqui pele e mucosa. Agente etiológico, tá certo? Tem aqui classificações, né? Filo, subfilo, ordem, família e o gênero Leishmania, tá bom? Para a leishmaniose tegumentar americana, as espécies incriminadas são Leishmania brasiliense, amazonense e mexicana. Para a leishmaniose visceral, a espécie responsável é a Leishmania chagas, atualmente chamada de Leishmania infantum. Professora, eu tenho que saber tudo isso e tal. Não, pessoal, saber que o agente etiológico da leishmaniose é a leishmania, tem as suas classificações, tá certo? Mas aí nosso ponto é você conhecer como é o ciclo, os sintomas, como é que se trata, tá certo? Não decorar esse monte de agente etiológico, não, que não é de relevância pra gente na atuação de técnica de enfermagem, tá bom? Morfologia e habitat. As espécies que causam leishmaniose possuem 2 formas básicas, né? Lembrando que a gente viu, né, o trofozoíta, o cisto, tá certo? Basicamente é a mesma função. A mastigota e promastigota. A mastigota é encontrada dentro dos macrófagos presentes nos órgãos atingidos. Arredondada de 2 a 5 micrômetros de diâmetro e não possui flagelo. Promastigota, forma infectante, encontrada nos insetos vetores. Então, o vetor é um inseto, alongada de 20 micrômetros, você vê que já é maior, tá certo, de comprimento. Apresenta flagelo livre, então aqui não tem flagelo, né, na mastigota, e a promastigota possui flagelo, tá certo? Aqui a mastigota, tá? E a promastigota, você vê que ela é maiorzinha e possui o flagelo, que aqui não possui o flagelo e ela é menor, tá bom? Então, a forma aqui é a forma que presente no corpo humano, e aqui é a forma infectante presente mais nos insetos, que são os vetores. Ciclo biológico, tá bom? Flebótomo se infecta ao picar um animal infectado, no caso um vetor, tá certo? Ingere as formas a mastigota, que é aquela forma que não é, né, que não tem o flagelo, é menorzinha. No intestino do inseto se transforma em promastigota, reprodução das promastigotas por divisão binária. Forma promastigota se dirige para o aparelho bucal do inseto, tá? Aparelho bucal do inseto. Quando vai se alimentar de sangue em um novo hospedeiro, inocula as formas promastigotas na pele. Estas formas invadem os macrófagos e se transformam em amastigotas, reiniciando o processo. Então, ela entra a mastigota, ela vira promastigota no inseto, e esse promastigota, o inseto, ele pica o ser humano, que depois se forma em mastigota e elimina de forma de promastigota. Esse é o ciclo, tá bom? Vamos lá. Aqui, tá certo? Flebotomínio ingere sangue de um indivíduo saudável, injetando com sua saliva protozoários de forma promastigota. Tá certo? Se formou aqui, né? E o flebotomínio ingere sangue com macrófagos infectados com mastigotas e começa todo o ciclo. Então, aqui é o estágio no vetor e aqui é no ser humano.
Então, assim que entra na forma promastigota, no organismo, os promastigotas são fagocitados por macrófagos. Promastigotas se transformam em amastigotas dentro dos macrófagos. Amastigotas se multiplicam dentro das células por divisão binária, incluindo os macrófagos em vários tecidos. Aí o inseto vai, pá, e pica, tá certo? E começa todo o ciclo novamente. Então, basicamente, é esse o ciclo, tá bom? O inseto pica uma pessoa, né, quando ele vai picar, ele inocula, tá certo? Ocorre a transformação de mastigota para mastigota. O inseto vai pica o paciente, né, e vai assim sucessivamente, tá certo? Patogenia. Leishmaniose tegumentar americana ou cutânea. As amastigotas que permanecerem na pele cutânea, tá, pessoal? Erro de digitação horrível. Na pele ou mucosa, formando nódulos, depois uma úlcera ou feridas, tá? Você vê que a gente vai ver as fotos depois. Leishmaniose tegumentar cutânea difusa caracteriza-se pelas lesões difusas, não ulceradas, por toda a pele, contendo grande número de amastigotas. A visceral ou calazar. As amastigotas migrarão para as vísceras via corrente sanguínea, promovendo a esplenomegalia, a hepatomegalia e a difusão da medula óssea, né? O aumento do baço, o aumento do fígado e vai ocorrer uma disfunção na medula óssea. Então, você vê que ela vai mexer na parte cutânea, né, da pessoa, tá certo? E depois pode também se transformar na visceral, que vai para as vísceras, né? Chegando no baço, o fígado e também na medula óssea. Então, a gente vê aqui, né, a tegumentar, tá certo? A tegumentar difusa, a tegumentar e aqui a visceral, né? Porque chegou nas vísceras, né? Que você aqui vai estar um fígado aumentado, um baço aumentado, tá certo? Desse paciente aqui. Então, leishmaniose tegumentar difusa, a tegumentar e a visceral. Como é que o médico faz diagnóstico, tá certo? Varia de procedimento conforme a doença, tanto sendo leishmaniose tegumentar ou visceral. Pode ser parasitológico, tá certo? Através de uma biópsia na lesão, tá? Vai fazer análise da biópsia do local. Para visceral, faz também uma punção na medula óssea externa e com o produto pode-se fazer o esfregaço também, ou semear um meio de cultura, tá? Então, pode ser pelo parasitológico, pela, né, análise lá na ferida. O imunológico, leishmaniose tegumentar, intradermoreação, né, de Montenegro, que consiste na injeção intradérmica de 0,1 ml do antígeno no braço. A leitura dura basicamente a 49 a 72 horas depois. Então, a gente introduz, tá certo, o antígeno, para ver se vai sofrer alguma reação naquela região. E a visceral vai ser através da reação de imunofluorescência indireta pelo ELISA e o TRA-LD, tá certo? Mas basicamente, pessoal, o médico vai fazer uma análise clínica do paciente, vai avaliar o tipo de ferida, tá certo? Pede basicamente um parasitológico para fazer a leitura, tá certo, daquela ferida, para poder tratar o paciente de uma maneira adequada. Profilaxia, proteção individual com repelente. Então, basicamente, igual a dengue, chikungunya, usar repelente para proteção. Combater o vetor, tá certo? Tratar os doentes, porque se todo mundo tá saudável, pode até ter o vetor, mas não vai ter, né, como ele se transformar, tá certo, na mastigota para promastigota. Sacrificar os reservatórios, né, eliminar os reservatórios. Pulverização de inseticida nas casas e acampamentos. Vacinação dos reservatórios. Evitar construir casas próximas às matas, tá? Hoje em dia é bem difícil, né, porque a população tá aumentando tanto. Evitar banho de rios ou igarapés perto de matos, tá certo? Basicamente, a prevenção, né, a profilaxia, é bem parecida com as outras, tá certo? Eliminar no caso a dengue, tá? Eliminar a questão do mosquito, passar repelente, tá certo? O tratamento. Ainda não tem, pessoal, tratamento específico para leishmaniose, tá bom? A gente faz em humanos o glucantime, tá bom? E a anfotericina B. Dieta equilibrada para repor perdas orgânicas provocadas também pela doença, certo? A questão é alimentar para nutrir também o paciente, tá bom? Mas, pessoal, não se mediquem. Procure o médico para ele fazer o diagnóstico, que isso é o mais correto e recomendado, tá bom?
Esquistossomose maçônica. Vamos lá ver o que nos espera nessa patologia, tá bom? A esquistossomose maçônica é uma doença infecciosa parasitária provocada por vermes do gênero Cistosoma. A famosa cistosoma, tá vendo, pessoal? Que vive na corrente sanguínea do hospedeiro definitivo. Inicialmente assintomática, de início não tem nenhum sintoma, que pode evoluir até formas clínicas estritamente graves. Então, pode ser até assintomática e levar o paciente até em estados graves. É também conhecida como xistose, xistosa, xistossomose, doença dos caramujos, barriga d'água e doença de Manso-Pirajá da Silva. Nomes comuns que a população, né, intitula, né, no senso popular, tá? O homem é o principal reservatório e é o hospedeiro definitivo. Hospedeiro intermediário são os caramujos de água doce da família Planorbidae. A transmissão da doença depende da sua existência, então tem que ter o caramujo para poder, né, ser o hospedeiro intermediário. E aqui são os principais caramujos que podem, né, ser hospedeiro desse tipo de parasita. Então aqui os tipos de caramujo, bem bonitinhos, tá bom? E a sua classe, né, seu gênero, tudo bem certinho. Modo de transmissão. Os ovos da Cistosoma monsonia são eliminados pelas fezes do homem. Na água, esses ovos eclodem, liberando larvas ciliadas, denominadas de miracídios, que infectam o hospedeiro, que é o caramujo. Após 4 a 6 semanas, abandonam o caramujo na forma de cercárias, que ficam livres nas águas naturais. O contato humano com água que contém cercárias é a maneira pela qual o indivíduo adquire a esquistossomose. Então, o indivíduo tá lá, faz suas fezes, tá certo? No rio, tá certo? Então, esses ovinhos vão se eclodir, vão se hospedar no caramujo e logo após o homem mesmo faz uso dessa água. E assim o ciclo vai se transmitir basicamente igual aos outros, tá certo? Eliminação de fezes em local inadequado, aqui ele vai se eclodir e vai se alojar no caramujo. Lá no caramujo ele vai se transformar, tá certo? Para poder reinfectar a água e a pessoa fazer uso dela para beber, para tomar banho, tá? No homem, a penetração se dá através da pele e da mucosa. Após penetrar, o verme cai na corrente sanguínea, vai para os pulmões, passa para o coração, de onde é lançado na corrente sanguínea arterial, indo se fixar no fígado até se tornar adulto, tá? Então, ele vai fazer todo esse trajeto para se alojar no fígado para chegar à idade adulta. Quando, enfim, né, de adulto, ele vai migrar para os vasos mesentéricos, que ficam na parede do intestino. Alojados, macho e fêmea iniciam a postura dos ovos, né? Então, lá no intestino, ele vai começar a sua reprodução do macho com a fêmea. Que quando lá faz a sua reprodução, vai ser expulso nas fezes, iniciando um novo ciclo de vida. Então, esses ovos vão ser expulsos nas fezes, iniciando um novo ciclo. Então, vai lá para a água, né? Porque sai nas fezes lá para a água, eles se eclodem, se acomodam no caramujo, se transformam e vai para a água novamente. Chega no humano e o ciclo assim sucessivamente. Então, pessoal, aqui eu sigo só para a gente ilustrar, mas a gente já conseguiu até explicar, né? Como é que ele, né, se reproduz. Então, entrou no homem, ele faz toda a reprodução pelas fezes, sai, se eclode na água, né? Se acomoda no caramujo, sai de forma infectante e começa todo o ciclo novamente. Basicamente, a gente já até falou isso, né, no slide anterior, só para a gente ilustrar. Período de transmissibilidade. A partir de 5 semanas após a infecção, o homem pode exercer os ovos viáveis de Cistosoma monsonia nas fezes. Então, me infectei hoje, até 5 semanas depois, né, quase um mês, uma semana, é possível excretar ovos de Cistosoma contaminados, tá bom? Permanecendo assim durante muitos anos. Então, muitos anos eu posso estar contaminando a água de uma maneira realmente incontrolada. Os caramujos infectados liberam cercárias durante toda a sua vida, que varia de 1 semana até 3 meses. Ou seja, uma vez o caramujo infectado, ele vai liberar a sua vida toda aquelas cercárias, tá bom? Então, pode durar semanas, então até 3 meses, o caramujo lá liberando as cercárias na água e assim, simplesmente contaminando o homem. Até que o paciente senta, certo? Pode ser assintomática. E na sua fase aguda apresenta os seguintes sintomas: dermatite cercariana, esses pontinhos aqui,
fraqueza, tontura, porque ele vai se alojar, tá certo? Na região, né? Na parte intestinal. Pode causar febre, dor abdominal, anorexia, cefaleia, tá bom? Com menos frequência, tá? Mas ainda pode acontecer. Ele pode referir náuseas, tá certo? São de vômitos, diarreia, tosse seca, tá? O paciente pode ter tudo isso, até algumas coisas sim, outras coisas não. A gente falou antes, pessoal, era apenas a fase aguda, que é a fase crônica, tá? Pode iniciar 6 meses após a infecção. Pode realmente haver o aumento do baço, né? E do fígado. E também até a questão intestinal também pode ser comprometida, tá bom? Você vê que o paciente fica magro, fica com aquela questão abdominal elevada e avantajada. O que faz a vigilância epidemiológica nesses casos, tá bom? Vai investigar o caso, tá certo? Vai fazer o tratamento individual para eliminar o estado do reservatório e evitar a propagação da doença, tá? E investigar os focos de infecção, tá bom? Então, vai realmente investigar para ver se tem mais casos, para tentar achar a sua origem e eliminar, né, o canamujo, tá certo? Para evitar o seu ciclo ser contínuo. Seguindo aqui, pessoal, é nosso último slide, tá? Quer dizer, penúltimo slide, né? Mas foi muito assunto hoje, realmente, porque patologias... Você vê que se assemelha, né? O seu ciclo, né? Basicamente é isso. Às vezes muda só o vetor, a forma que ele se reproduz no homem, né? Se é o cisto, se é mastigota, tá certo? Se é cercária, isso aí é que muda, mas basicamente o ciclo é sempre o mesmo, tá? Diagnóstico é feito através de exames de laboratório, tá? Pesquisa de ovos nas fezes, biópsia retal, biópsia hepática, eclosão de miracídios, dentre outros, tá bom? Mas basicamente é mais análise realmente dos ovos nas fezes, tá bom? O tratamento é feito através de medicamentos. Oxamiquine, melhor dizendo, perdão, oxamiquine e o praziquantel. Não coloquei aqui a dosagem para ninguém se automedicar, tá bom? Mas esses são medicamentos que são utilizados para o tratamento da esquistossomose. Profilaxia, como evitar, tá certo? Mais uma vez, construção de fossas sanitárias adequadas, tá certo? Sem jogar os dejetos no mar ou na rua. Tratamento dos esgotos, controle da população de caramujo, diagnóstico e tratamento dos doentes. Então, se o doente não estiver eliminando, tá certo? Vai ser o meio de se prevenir que outras pessoas também venham ser acometidas por essa doença. Uso de botas e luvas ao manipular águas poluídas, tá certo? A questão do uso dos EPIs, as botas e as luvas. Orientar a população sobre o modo de vida e transmissão da doença e como evitá-la. Então, mais uma vez, principalmente da higienização, de onde jogar os dejetos, tá certo? Da educação em saúde, para prevenir essa doença. Pessoal, muito obrigada para vocês, né? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, a gente se vê na nossa aula ao vivo, tá bom? Um abraço e até a próxima.